Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Duocast, o seu videocast de conversas. Muito bom ter você aqui com a gente, nos assistindo ou mesmo nos ouvindo. Então, já vou fazer aquele pedido inicial. Deixa o teu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, corre lá, pesquisa Duocast, te inscreve, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação. A gente também tá, claro, no Instagram, tá aparecendo aqui na tarja, Instagram, Spotify, YouTube, os cortes também ficam lá no nosso Instagram, então já nos segue aí em todas as plataformas digitais e reforço o pedido para deixar o teu like. É muito bom te ter aqui com a gente. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores, Dr. Marcelo Tondim, especialista referência em cirurgia plástica no Rio Grande do Sul e também em um pós-operatório de qualidade, um profissional experiente, gente, muito experiente, sensível e que, como eu disse, dá todo esse suporte que a gente sabe, quem se submete aí, quem investe, né, em um procedimento de cirurgia plástica, sabe que o importante, o fundamental é o resultado, mas também esse suporte, esse carinho ali na cirurgia, no pós. Então, Dr. Marcelo Tondim, especialista, referência em cirurgia plástica, o Instagram da clínica também está aqui para você seguir e acompanhar. E também quem está com a gente é a Óticas Deb, Óticas Deb que fica lá no coração de Alvorada. Gente, a coleção das Óticas Deb, o verão tá chegando. Os óculos de grau, mas de sol também, uma coleção linda, incrível. Óculos modernos, sofisticados, não importa o teu estilo, tá? A Óticas Deb tem para todos os gostos. Cuidado com a sua visão de um jeito que faz toda a diferença. E o atendimento das Óticas Deb também é impecável. Então, entra lá no Instagram também, apaixone-se aí pelo seu modelo e fale com as gurias da Óticas Deb. Pessoal, no episódio de hoje, a gente vai falar de um assunto sensível, mas muito urgente, muito necessário. Porque vamos pensar juntos aqui. A infância deveria ser o lugar onde a criança mais é cuidada, é amada, é protegida, mas infelizmente, e não é de hoje, é de muito tempo, a gente sabe que essa não é a realidade de milhares de crianças, não só no nosso estado, Rio Grande do Sul, mas no país e no mundo. Então hoje a gente está com uma convidada que é muito especial, a Tanise Stein, que é psicopedagoga e, acima disso, ela é uma defensora fervorosa da infância e da juventude e está aqui com a gente para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, esclarecer as dúvidas e, mais importante, orientar você. Independente se você é pai, é mãe, não tem problema, você faz parte da sociedade, então deve também saber a respeito desse assunto. Tanise, obrigada pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, poder falar de um assunto que é tão caro, não só para mim, mas para a sociedade como um todo. E poder trazer em pauta, né, um assunto que é tão urgente, é realmente uma honra para mim. Muito Obrigada. urgente, né? As pessoas agora, nos últimos tempos, têm falado mais sobre isso, mas a gente sabe que já acontece há muito tempo e a gente quer esclarecer. Mas, Tanise, aqui o Duocast a gente fala muito sobre a história da pessoa, né? Então, eu tô curiosa para saber um pouco de quem é a Tanise, um pouco da tua história. Por que tu te apaixonou por esse tema? Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua história? Até tu chegar aí na fase ali da faculdade, escolher trabalhar em prol das crianças. Acho que a minha história, ela remete um pouquinho da história de muitas crianças, né, e traz à tona, assim, um pouquinho dessas vivências. Quando eu iniciei a minha faculdade em pedagogia, eu tive a minha primeira disciplina, que era História da Educação. E uma das tarefas que a professora havia dado era fazer um resgate do primeiro ano. E naquele dia eu me deparei com uma informação que eu não tinha. Eu não lembrava do meu primeiro ano, né? E não lembrava nada que me remetesse ali àquela minha primeira infância. E a minha professora então sugeriu que eu conversasse com a minha mãe, né, para eu trazer esse resgate, que ela pudesse me trazer algumas lembranças. E eu realmente não tinha lembranças ali do primeiro ano em si. E a minha professora era uma psicóloga, né? Então ela questionou assim: olha, tu
questiona novamente a tua mãe e pergunta se tu vivenciou algum trauma nessa época, se aconteceu algo que possa ter roubado aí as tuas memórias, né? E, enfim, conversei com a minha mãe trouxe fotos e várias passagens ali daquele meu primeiro ano e realmente eu não lembrava nada. E o tempo passou, eu concluí a minha graduação e quando eu iniciei o meu pós em psicopedagogia, o meu primeiro caso na psicopedagogia foi um caso de abuso sexual. E quando eu me deparei com aquilo, né, ao longo desses 4 anos da minha primeira graduação, eu tive algumas lembranças que não eram muito claras para mim, eram alguns flashes de memória. E quando eu iniciei a minha graduação em psicopedagogia e me deparei com esse primeiro caso, e isso remexeu muito comigo, porque começou a vir memórias e situações que eu não lembrava antes, né? Então, quando eu me deparei com aquela garotinha, aquela menina, ela era eu, né? A minha professora tinha uma frase que era bem engraçada, mas que hoje faz todo sentido para mim. Ela sempre dizia assim, ó, o paciente de vocês vai apresentar vocês para vocês mesmos. Né? E na época era muito estranho, porque realmente não tinha o entendimento do que essa frase carregava. Mas, de fato, aquela menina, ela era como um espelho para mim. Né? E quando eu me deparei com aquele caso, ela era exatamente eu, com a mesma idade, o mesmo perfil, né? Magricelinha, com os cabelos bem grandão, com os mesmos sintomas, né? Ela foi encaminhada à psicopedagogia porque ela não reconhecia as letras do alfabeto. Essa era a nossa única diferença, porque, segundo a minha mãe, eu entrei alfabetizada na escola, porque eu tenho uma irmã que é 1 ano mais velha que eu, e ela me ensinou, né? Mas aquela menina, ela tinha todos os outros traços, assim, ela tinha dores psicossomáticas, dor de cabeça, dor embaixo do ventre, fazia xixi na cama já até grande, né? Ela já estava na época que eu atendi ela com 6 anos. Então, ela tinha várias situações que me remetiam àquela menininha que eu era. E aquilo começou a me incomodar, no sentido de me desorganizar. E eu comecei a entender que algumas coisas tinham acontecido comigo. E aí teve um certo dia que veio toda essa memória muito clara, né? E a minha professora um dia chegou e questionou: Tanise, eu sei que tu sabe, essa menina já te sinalizou, ela claramente desenhou através das técnicas projetivas que a gente fazia, e eu sei que tu sabe, só que tu não fechou o pré-diagnóstico dela, né, a hipótese diagnóstica dela. E aquilo ali eu precisava dar jeito, né? E aí eu questionei a minha professora o seguinte, eu disse, prof, quantos casos? Eram 30 alunas, cada aluna tinha 3 casos, né? E esse era um caso extra, então eram 91 casos ao todo. E eu questionei ela na época, perguntando, quantos são abuso sexual? E ela disse, só esse. E eu falei, olha, eu não tô dando conta, porque isso aconteceu comigo na minha infância e eu não tô sabendo lidar com isso. E eu lembro que ela disse, não, então a partir de hoje, se tu quiser, eu assumo e termino esse caso pra ti. Mas quando ela me trouxe que dos 91 casos era o único caso que tinha caído de bandeja pra mim, né, eu digo, não, tem algum mistério aqui, né? Então eu disse, olha, se a senhora me ajudar, eu vou dar conta e vou ficar com essa menina até o fim. Resumo, eu já estava em processo terapêutico, né? Já tinha recém-iniciado, na verdade, eu nunca tinha feito terapia antes, mas isso já estava trazendo muito desgaste no meu relacionamento, no meu casamento, com essas lembranças que eu não dava conta de entender. E quando essa menina chegou para mim, isso veio à tona, né, com muito mais clareza. Então, eu corri para minha terapeuta. Na época, eu lembro que eu disse para ela, olha, hoje eu preciso falar algumas coisas para ti que eu tenho até vergonha, né? Eu gostaria até que tu ficasse de costa, porque eu não tenho calma, assim, para poder trazer tudo isso, né, que tá aqui no meu coração. E eu lembro que foi como se tirasse um peso das minhas costas, porque eu tinha guardado aquele segredo por uma vida inteira e eu não tinha falado isso para ninguém. E falei para minha terapeuta, né, que é minha discipuladora e que cuida de mim até hoje. E então, assim, naquele momento, né, eu corri para minha professora e contei, olha, aconteceu isso na minha infância e tal. E aí ela disse, bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar e-mail para algumas outras instituições que trabalham com vulnerabilidade, porque não era a prática dela, ela não tinha experiência com abuso, isso eu tô falando de 15 anos atrás, né? E aí ela mandou um e-mail para a PUC do Rio na época, e eles falaram que sim, que era para trabalhar com arte-terapia, né, com aquela menina. Então, assim, foi todo um trabalho para trabalhar aqueles 4 meses de intervenção, e no final, eu nunca peguei o alfabeto com ela, mas no final,
ela estava alfabetizada, né? E eu também tinha sido curada naquele processo. Então, dali eu entendi que tinha algo para minha vida em relação a isso. Logo que eu formei, eu fui trabalhar nas casas lares. E aí, eu costumo dizer que de cada 10 atendimentos, 11 eram abuso sexual, né? Então, o que hoje eu trago, assim? Isso trouxe a revelação de quem eu era. E aí, eu consegui resgatar, né? Da onde eu vim. Eu nasci numa comunidade carente, chamada Campo da Tuca, em Porto Alegre, né? Então, assim, moro pertinho dali até hoje. Minha mãe morou ali 40 anos e nós somos criadas ali. E a minha família vem com uma raiz de alcoolismo, vem com uma questão de vulnerabilidade importante. Os meus pais se separaram quando eu tinha apenas 6 anos. E eu sofri abuso sexual a partir dos 6 anos de idade. E isso realmente, assim, transformou minha vida, né? Eu fui uma criança muito rebelde, eu fui uma criança que tinha vários sintomas, né? Mas ninguém conseguia me ler naquela época. Sim. A minha família não percebeu, né? Os sintomas que eu trazia. Então, assim, hoje eu costumo dizer, né? Quando eu falo da minha família, eu não falo para denegrir a imagem da minha família, nem para trazer peso ou condenação. Ao contrário, tenho certeza que a minha família é um presente de Deus. E eu nasci na melhor família que eu podia, né? Que Deus escolheu essa família para mim. Mas naquela época eles também tinham suas situações vulneráveis. Sim. E a minha família conseguiu se reorganizar. Eu consegui ressignificar tudo isso na minha vida. Mas eu entendi que eu precisava romper esse silêncio. Sim. Né? E aí, depois de muitos anos passados, em 2021, no meu consultório, eu recebi uma mulher de 42 anos. E essa mulher, ela trouxe um relato de quando ela era apenas uma garotinha, né? Eu costumo dizer que quando as pessoas já têm uma certa idade, elas trazem algum trauma, alguma vivência da infância, elas não são aquela pessoa com 40, com 50, com 60 anos, não. Elas são aquelas crianças que estão revelando, talvez pela primeira vez, todo aquele baque, toda aquela violência sofrida. E foi isso que aconteceu, né? Essa mulher de 42 anos, mãe, avó, ela trouxe aquele relato e ela era apenas uma garotinha de 8 anos, trazendo pela primeira vez à tona toda a violência que ela havia sofrido. Então, ela sofreu violência dos 8 anos até mais ou menos os seus 12, 13 anos. E aos 11 para 12 anos, ela teve um aborto espontâneo, fruto dessas violências, e ninguém viu. Sim. Então, assim, aquela escuta me trouxe tanta dor. Eu digo assim, eu já escutei centenas de casos de abuso, infelizmente, mas esse foi um dos casos, assim, que mais me chocou, sabe? E eu lembro que ao término, né, fiquei quase 3 horas com aquela mulher no consultório, eu corri pro banheiro para vomitar. Tamanha foi a opressão, assim, a pressão daquela escuta. E aí, aquilo me desorganizou de tal maneira. E eu questionei, né? Comecei a me questionar e perguntei para Deus, o que mais eu posso fazer? Esse é o meu chamado, é ouvir pessoas que sofreram isso, é escutar esses relatos depois de muito tempo, é para isso, né, que eu vou fazer. Sim. Essa é a minha missão, mas eu gostaria de chegar antes, eu gostaria de poder trabalhar para que isso não acontecesse, né, para que eu pudesse intervir de uma forma, chegar antes do abusador. Sim. E aí foi que nasceu o livro Bailarinas Também Choram, através dessa escuta. Que demais. E aí nós lançamos ele em maio de 2021, e logo que eu lancei ele, eu fiz um artigo para o Champagnat, ali para a PUC, e uma das perguntas da entrevistadora foi, o que tu vai fazer agora? Qual é o teu próximo passo depois disso? E aquilo me despertou, né, que eu precisava fazer algo, que o livro também ele era um começo de uma nova trajetória. Então, a partir dali, a gente teve também um aumento significativo, porque 2021 foi um processo pandêmico, a gente passou pela pandemia, e aí a gente já entra na questão do abuso em si. Por quê? Porque em 2019... até 2021, a gente teve uma queda nos registros de abuso sexual, de violência sexual. E aí a gente entendeu assim, nossa, diminuíram os abusos, né? As crianças estão em casa, escola fechada, não tinha igreja, nenhum projeto social, enfim. E o que a gente entendeu? Logo em 2021, quando abriram as primeiras escolas, a gente teve um boom nas primeiras semanas de denúncia no canal do Disque 100. Por quê? Porque essas crianças ficaram 1 ano e meio, a maioria delas, em poder dos seus
abusadores, Sim. os seus violentadores. E aí, o que que acontece? Quando essas crianças voltam ao convívio social, elas começam a trazer à tona. Então, ali, meados de maio, né, 2021, foi aquele boom nas redes, de novo, nos canais de denúncia. E aí, nós entendemos a complexidade, né? Sim, do que estava Hoje, acontecendo. o Brasil, por exemplo, mais de 84% dos casos ocorrem na casa da própria Sim. vítima. Pra E gente deixa eu te entender. perguntar, Tanise, quando você fala de abuso, talvez quem está nos ouvindo fica pensando, você fala de abuso sexual, e aí as pessoas relacionam muito, talvez, ao toque físico e tudo mais. Mas eu quero que você fale sobre os vários tipos de abuso, ou seja, o que pode configurar abuso hoje, uma criança que é abusada? Sim, então assim, hoje nós temos a definição do abuso, eu acho que é até importante, eu quero ler para vocês, porque eu acho que é algo que traz uma clareza, Sim. né? Então diz assim, esse é um relato de 1994, de uma autora, mas eu ainda acho que ele traz uma definição muito boa, tá? E diz assim, define-se o abuso ou maus tratos pela existência de um sujeito, em condições superiores, em idade, força, posição social ou econômica, inteligência, autoridade, que comete um dano, seja ele físico, psicológico ou sexual, contrariamente à vontade da vítima ou por consentimento obtido a partir de indução ou sedução enganosa. Então, o que é o abuso? O abuso é eu trazer algo para aquela criança que ela não tem capacidade nem neurológica, nem psicológica, nem emocional, nem física de lidar com aquela situação que está vindo, né? Então, o abuso, até hoje nós não estamos mais usando tanto a palavra abuso, a gente está usando a violência sexual, isso está sendo bem trocado aí hoje em dia nas literaturas principalmente. Por quê? Porque o abuso, ele remete como se fosse algo que não fosse tão grave, né? Por exemplo, quando a gente fala com gerações passadas sobre abuso, mas ele estava de roupa, foi por cima da roupa, ele só passou a mão, ele só olhou, né? Sim. Ele não tocou. Então, assim, o que é grave? O grave é a penetração para as pessoas, né? Sim, a ideia que muita gente tem é essa, né? Isso, mas o abuso não é isso, Sim. né? Então, hoje, por exemplo, que nossas crianças têm muito acesso às redes, né? O abuso configura o quê? Uma criança ser exposta a um vídeo pornográfico, alguém mostrar para ela, ou ela tá lá jogando e daqui a pouco aquilo aparecer, Sim. isso é abuso. E, por exemplo, Tanise, uma criança que tá, isso a gente sabe que acontece, né? Uma criança que tá, por exemplo, dormindo no quarto com os pais, ou com os tios, ou com os avós, e aí naquele cenário acontece uma troca de carinho entre os pais, ou mesmo uma relação, porque os pais acham que a criança tá dormindo e não tá vendo nada, né? Então não parece ser grave. Mas isso também não é indicado, né? A gente sabe que isso acontece bastante, só que muitas vezes não é falado, até por vergonha de quem passou por isso, né? E isso configura abuso sexual, né? Por quê? Porque essa criança está tendo essa vivência em uma época que ela não tem maturidade para lidar com aquilo. Então, recentemente eu ouvi uma amiga, né? Ela trouxe um relato que ela viu a tia e o tio mantendo relação quando ela era pequena. E ela disse que na hora ela começou a chorar, porque aquilo chocou ela, porque para ela era uma violência, era uma agressão, como se ele estivesse tratando a tia mal, né? Hoje Sim, ela não é tinha uma mulher, maturidade né? Mas ela pra não entender. tinha uma maturidade para entender o Sim. que era aquela relação, né? E isso, com certeza, trouxe algumas questões na cabecinha dela, tanto que hoje ela é uma mulher, né, de 40 e poucos anos, e ela lembra daquela cena como se fosse ontem. Sim. Então, aquilo gravou, fixou de tal forma, né? Agora, como que ela lidou com aquilo e trabalhou, daí a gente não sabe, né? Sim. É uma questão mais pessoal. Mas o que a gente tem que entender? Que o abuso sexual, essa exposição, isso já é considerado abuso. Hoje, na nossa lei, nós temos o estupro de vulnerável, que é qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos. Então, isso está na nossa lei. Né? E aí, o que a gente precisa entender? Que essas crianças hoje, por exemplo, o joguinho, que é um joguinho em alta para as crianças aí, né, até 12 anos, que é o Roblox, é a plataforma que mais tem predadores sexuais, né? Então, o que acontece hoje no Roblox? Eles têm a incitação, vamos dizer assim, né? São cenas sexuais, são cenas já de sexo dentro do jogo. E isso configura abuso. Por quê? Porque eu estou novamente colocando essa criança em risco de exposição quando ela não tem maturidade para lidar com aquilo. Né? E isso é abuso. Sim. E às vezes parece inocente, o pai e a mãe pensam, às vezes nem por mal, mas não se dão conta, mas eles estão vendo com a ótica deles de adulto e não com a ótica de uma criança, né?
E a gente tem que se dar conta disso. Tanise, tem outra coisa que eu acho que a gente tem que, um estigma talvez, eu posso chamar assim, que é o abuso sexual acontece entre as classes mais baixas, entre aquelas famílias que moram todo mundo junto e o outro mora no pátio e tal, enfim. É de fato isso? Ou o abuso, a violência, essa exposição também está nas classes mais altas da nossa sociedade? Então eu vou dizer assim que não existe isso, né? Claro que a vulnerabilidade ela traz uma incidência maior dos casos, mas isso está em todas as classes, né? A violência sexual ela acomete crianças e adolescentes, não importa a cor, não importa a posição social, não importa a religião, né? A gente tem pesquisas que dizem, né, que muitas crianças, quase 40 milhões de crianças precisam de atenção médica ou psicossocial todos os anos na América Latina. Então, assim, não é algo que é só de uma classe. Isso seria muito importante, assim, muito fácil para a gente trabalhar, porque a gente saberia aonde atuar, só com essas crianças, mas não é uma verdade. Até porque hoje, quando a gente fala de abuso e de exploração sexual de crianças, a gente vai se dar conta que, por exemplo, um vídeo, né, com relações com crianças, com a exposição dessa criança, custa em média 100 mil reais. Então, não é um pobre que vai comprar esse vídeo e que vai financiar algo desse tipo, né? Hoje a gente sabe que quanto mais jovem essa criança é, mais caro esse vídeo fica. Nossa. A gente tem aí nas nossas plataformas, né, de estudos, referência de crianças com 6 dias de idade, com 8 dias. A gente bateu o recorde, acho que foi 8 dias de idade, o bebezinho, né, recém-nascido. E hoje existe uma rede tão articulada para esse fim, que existe, por exemplo, encomendas de bebês ainda no ventre, né? Então, assim, já foram interceptadas conversas que eles fazem escolha. Quando será que esse bebê já está pronto? Qual é o óleo que a gente tem que usar? Quantos dias ele dura na nossa mão? Ele é encomendado para isso, né? E aí a gente precisa entender que é uma rede. Sim. Por isso que quando nós fazemos essas palestras, principalmente para adolescentes, nós falamos muito sobre a pornografia, porque uma coisa liga a outra, né? Então, quando um adulto vai lá e assiste um filme pornográfico, por exemplo, cada vez que ele dá um clique, ele tá alimentando uma rede inteira, Sim. né? E imagina, pra gente é até um desconforto, né? Quando a gente fala disso e quando a gente pensa é um recém-nascido, é alguém que tá sendo gerado para esse fim, né? Mas hoje, por exemplo, nós tivemos ano passado um caso que foi aqui no nosso litoral gaúcho, de uma mãe que produzia conteúdos das suas próprias filhas, né, de 6 e 8 anos, ela vendia essas packs. Então, assim, hoje a gente tem muitos adolescentes também que estão cometendo esse ato infracional, né, análogo ao crime de estupro de vulnerável, e que estão até cumprindo medidas protetivas em relação a isso. Por quê? Porque é uma criança, né, que veio dessa geração conectada, que se viciou em pornografia, se viciou em masturbação e logo começa a cometer isso com as crianças menores, começa a reproduzir aquela vivência. Então, hoje a gente tem muitos adolescentes abusando de crianças menores, né? Então, assim, é um universo muito amplo. Sim, e é um assunto, é muita informação, né? A gente fica até, assim, um pouco... enfim, assustado, aterrorizado, eu acho até, né, Tanise? Mas a gente teve também o caso recentemente, que é o que está sendo muito falado, né, do Felca, aquele youtuber que trouxe à tona questões de violência sexual, exploração e tudo mais. Mas eu sei, quem acompanha esse assunto, eu sou mãe, então também acompanho muito, sabe que, por exemplo, vocês, psicopedagogos e tudo mais, já sabem que essa adultização existe há muito tempo, né? Talvez para algumas pessoas da sociedade é uma descoberta recente, depois que o Felca falou, mas a gente sabe que isso já acontece há muito tempo. Ok, temos uma questão de adultização, um problema a combater. Mas eu queria te perguntar o seguinte, que eu acho que é um serviço importante da gente fazer, porque como você falou, mais do que a gente pegar uma criança que já foi abusada e tratar, vamos falar do antes, né? O que a gente pode dizer também, você já falou o que configura o abuso, agora eu quero saber o que configura a adultização, o que é a adultização? Até para um pai, para uma mãe que talvez sem saber, quer dizer, não é esse pai, essa mãe que tem a intenção de vender a foto, é um pai e uma mãe inocente, não sabe, mas talvez aquele conteúdo que ele está produzindo daquele filho, daquela filha na rede social, por exemplo, no Instagram, no TikTok, no YouTube,
pode configurar a adultização. Então, assim, Tanise, bem didaticamente pra gente, o que é adultização? Que os pais devem saber que é. Então, a adultização significa levar a criança ou adolescente a tomar comportamentos que não são da idade, né? Que, de novo, é aquela exposição que a criança não tem maturidade para ter. Então, é quando aquela criança, não a criança que ajuda no lar, não é essa criança, mas aquela criança que faz todas as tarefas, que é responsabilidade delas, e a gente tem isso hoje, né? A gente vai do 8 ao 80, na verdade, porque a gente tem uma geração de pais que o filho não lava uma louça, não estende a sua cama, né? Não sabe nem amarrar o cadarço do sapato. Mas a gente tem outras crianças com mais vulnerabilidade que tomam conta de uma casa, por exemplo. E cuidam do irmão mais novo. Cuidam do irmão mais novo. Então, quando isso é uma responsabilidade, isso é uma adultização, tá? Então, cobrar excessivamente um alto desempenho escolar, colocar em tarefas que aquelas crianças que têm agendas de manhã à noite cheinhas, como se fosse um adulto, né? Então, isso é adultização. Levar essa criança também para as redes e incentivar para que elas tenham uma alta exposição com ganho financeiro, isso também criar um Instagram para uma criança, por exemplo, criar um Instagram para o filho e ali postar o filho fazendo várias coisas, andando de patins, andando de roller, andando de bicicleta, comendo, brincando, isso também é adultização? Também, porque tu tá expondo essa criança, né? E assim, o que eu gosto muito de falar para pais, vocês sabiam que hoje, quem alimenta a rede de pedofilia ou a rede de exposição na internet com conteúdo são os próprios pais. Exato. Porque esses agressores sexuais, eles buscam nas redes que os pais postam. Aquela criança de biquíni. E assim, às vezes nem é só uma criança com pouca roupa, né? Eu gosto de contar esse caso. Foi uma mãe que estava fazendo a introdução alimentar do seu bebezinho de 6 meses. E ela posta um vídeo do bebezinho comendo banana. Gente, prato cheio pro abusador. Nós somos mães, né? Pra a grande maioria das pessoas saudáveis não tem nada demais isso. Sim. Só que até a mãe se espantou porque o vídeo viralizou e ela não estava entendendo por quê. Mas nós sabemos por quê. Porque esse caiu na malha, né? Dos agressores sexuais. Então, assim, foi muito reproduzido. Então, o que eu sempre digo para os pais, cuidem o que vocês postam. As redes sociais, elas já têm uma idade. Então, se tu vai fazer para criança, tu já tá mentindo. Tu já tá mostrando pro teu filho que dá para burlar o sistema de todas as coisas. Já começa por aí, né? Essa função de perfil monitorado pelo pai e pela mãe, gente, o próprio Felca trouxe isso quando ele mostra ali, né, aqueles perfis. Por quê? Porque aquilo vai monetizando, aquilo vai trazendo recurso financeiro e as famílias também vão normalizando. Hoje a gente tem até um novo termo, né, para essa questão da normalização das coisas. Então, assim, a adultização, ela anda de mão dada com a erotização infantil, né? Que são coisas diferentes. O que é a erotização? É quando tu realmente está trazendo aquela criança para um universo mais sexualizado. Então, é aquelas crianças, por exemplo, como tu dissesse antes, assim, ele trouxe, esse influencer trouxe à luz um problema da sociedade que está há muito tempo já nas nossas camadas, mas que a gente grita aos 4 cantos e não tinha tanta visibilidade como ele, né? Mas, por exemplo, a gente tinha a MC Pipoquinha, né? Que foi alvo aí de várias investigações. E tô citando ela porque é a que eu trouxe, mas tem inúmeros, né? Que trazem o quê? Essa criança para os palcos, para um ambiente totalmente adulto, né, com uma roupa totalmente sexualizada, ensinam essa criança a dançar, né, e isso é prato cheio para o agressor sexual, né, para os predadores sexuais. E muitas vezes os pais estão também ganhando dinheiro com isso, porque são de famílias mais vulneráveis. E acham bonitinho. E acham bonito. Acho fofinho uma menina rebolar, acho bonitinho aquela criança dançar, né? Então, assim, é uma música com uma conotação sexual, é uma música que traz, assim, a desvalorização da menina, né? Quando tem algumas músicas que dizem essa novinha é criança. Né? Então, assim, é a gente entender. Eu sempre digo, quando eu faço palestra, gente, o adulto escuta a música que quer. E se vocês acham que esse é um bom gosto musical, ok. Mas não é um ambiente para criança. E isso sim é erotização, né? Acontece mais com meninas ou com meninos? Porque os casos que geralmente vêm à tona na mídia, por exemplo, são casos com meninas. Mas
Os meninos também são abusados? Então, o que nós temos hoje? A gente tem o canal do Disque 100, né, que é um canal anônimo e que ele traz pra gente um grande panorama. Nos casos que chegam às autoridades que são notificados, a menina é a principal vítima, tá? Mas desses casos que são denunciados. O que acontece com a violência com o menino? Tem uma questão de tabu e uma questão aí da sociedade. Porque quando esse menino, ele é violentado, abusado por uma mulher, nem essa criança, muitas vezes, esse menino talvez não se sinta vítima. Por quê? Porque eles acreditam que estão sendo iniciados na vida sexual muito cedo, não conseguem se ver como vítima na situação. E quando esse menino ele é vítima por um homem, aí tem toda uma questão de tabu e vergonha, porque se eu contar que aconteceu isso comigo, vão dizer que eu sou homossexual, vão dizer que eu sou gay, né? Enfim, então também tem essa questão do não falar. Hoje, as pesquisas indicam que apenas menos de 10% dos casos são notificados. Então, o Anuário de Segurança Brasileira do ano passado trouxe o quê? Mais de 85 mil denúncias realizadas. Isso corresponde a apenas 10%. Dá para imaginar? Muito pouco. Então, assim, 85 mil para mim é um número gigantesco. Mas ainda assim é menos que 10%. E por quê? Segundo... Por que tão pouco? Por quê? Por uma questão muito cultural também. Mas o abuso sexual, em mais de 84%, ele acontece na casa da própria vítima. Isso é outra coisa importante de falar. Por familiares, né? E o pai, dentro dessas denúncias feitas, né? O pai é o principal agressor, pai biológico, seguido de padrastos, avós, tias, avós, né? Mulheres também abusam, né? E não tem toda essa denúncia feita. Então, o que a gente precisa entender? Que a denúncia ela é importante, mas como ela o abuso sexual na nossa nação ele é intrafamiliar, é muito difícil, porque quando eu vou denunciar alguém, eu tô denunciando talvez o meu esposo, o meu avô, o meu pai, o meu outro filho que abusou da filha menor, né? Então, olha que complexo que é para que essa denúncia seja feita. E a criança também, quando ela fala, eu sempre digo isso para os pais, né? Eu digo, as crianças, elas podem mentir para sair de uma confusão, mas não para entrar numa delas, né? Sim. Então, assim, e a violência sexual é uma boa confusão. Por quê? Porque no momento em que essa criança tem coragem de falar para alguém, os adultos também não sabem escutar. Hoje a gente tem a lei da escuta protegida, né? E a gente tem aí na sociedade um movimento para que existam espaços coerentes para que essa criança seja escutada e bem acolhida. Mas o que acontece normalmente? Tu tem certeza que ele fez isso? Olha, isso é muito do que a criança grave. Tá falando, né? Isso é muito grave, ele vai ser preso. Então, pronto, a criança já tem medo e a criança volta atrás. Por isso que a grande maioria das crianças que falam, elas voltam atrás, elas desmentem aquilo. Ou o próprio abusador disse, se tu contar, vai acontecer alguma coisa ruim contigo. Sim. Então, já coloca esse medo também, né? Sim. Como é que nós, pais, Tanise, podemos fazer para ser um canal aberto dessa escuta que você fala, né? Para mostrar para o nosso filho que se ele se sentir nesse ambiente perigoso, se esse abuso acontecer com ele, independente de se for em casa ou fora de casa, ele deve contar, ele tem um lugar seguro, uma escuta. Como é que a gente deve desenvolver essa relação com os filhos? As pessoas me perguntam sempre quando falar, né, de sexualidade. E quando falar? Né? Essa era outra pergunta, por favor. A partir de qual idade? Como, né? Isso. Eu costumo dizer que é a partir do momento em que tu tá gerando, tá? Por quê? Porque quando esse bebezinho nasce, é uma questão da gente olhar para essa criança, né? Na história social da evolução da criança, a gente vai ver que essa criança sempre foi um objeto, né? Então, assim, existem as nossas leis, principalmente o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele recém completou 35 anos, né? É uma das leis mais referenciadas do mundo, mas ela é nova em relação à proteção integral da criança. Então, o que a gente precisa entender? Que quando essa criança nasce, a gente expõe essa criança de várias formas, né? Sendo a recém-nasceu, ela já tá lá nas redes, né? Suja de sangue ainda, às vezes ela já tá ali sendo exposta. Mas, não sei se vocês já perceberam, nós, adultos, nós não nos trocamos na frente de ninguém. Sim, é verdade. Mas a gente troca um bebê na praia,
a gente tira as fraldas, aquela Sim. criança fica nua na frente de todo mundo, ou seja, a gente não vai mostrando para a criança que o corpo dela é particular, né? Começa por aí. Então, o que eu diria? Eu tenho uma amiga que se chama Neide Lunas e ela tem um livro escrito Hora do Banho. Então, ela ensina pais e educadores, né, que a gente deve falar com esse bebê desde bebê sobre Sim. sexualidade, porque isso é uma condição humana. Então, assim, ó, a mamãe vai trocar, porque o bebê tá sujo, né? O bebê fez cocô, o bebê fez xixi, a gente vai trocar. Quem que pode trocar? E a gente vai falando para essa criança, vai deixando isso audiovisualmente particular para ela. Eu já ouvi falar também quando vai, por exemplo, limpar a criança, que ela foi no banheiro, fez cocô, enfim, pedir licença. Alguns pais acham, que besteira, meu filho, vou estar pedindo licença pra limpar. Eu tenho total liberdade, eu não preciso pedir licença pra tocar no corpo dele. Mas então não é assim, a gente precisa pedir. Por quê? Porque a gente tá ensinando pra ele que o corpo é dele. A mãe tá mexendo aqui porque a mãe vai limpar, né? Então a gente tem uma musiquinha que a gente canta pra educação infantil que é exatamente isso. É pra limpar e tem que ser bem rapidinho, pra passar um remedinho. É só pra isso que a gente tem que mexer nessas partes íntimas. Por quê? Porque tem um amigo meu também que é promotor de justiça, o Dr. Cazé, e ele traz uma frase, né? No livro dele, que a menininha tinha mais ou menos 4 anos de idade, e no dia da entrevista com ela, a menina questiona, como assim? Todos os pais não fazem isso com as filhas? E ela estava se referindo a sexo oral, que ela fazia no pai desde bebê, né? Então, por que a gente tem que ensinar isso para a criança? Porque quando a gente mostra quem é a rede de proteção, quem está autorizado e como que esse toque deve ser, qualquer pessoa que ultrapassar essa barreira, a criança vai entender que tem algo errado. A mesma coisa que a gente fala da bitoquinha, né? Do beijinho na boca da criança. Sim. Para algumas famílias saudáveis, né? E eu já fiz palestra nas escolas e depois os pais reclamam muito, porque as crianças não querem mais dar esse beijinho no pai e na mãe, e eles ficam furiosos comigo, né? Porque eles não ouviram a palestra, mas as crianças entenderam. Então, o que acontece? Quando esse pai e essa mãe beijou na boca da criança, se o vô beijar na boca, ele vai estranhar? Não. Por quê? Porque é comum para ele. Sim. Se o primo beijar na boca, ele vai estranhar? Não. Por quê? Porque o pai e a mãe já fazem, isso é um hábito. Então, é mostrar para essa criança que não é um hábito, que não é legal, que não pode, E né? mesmo se deixar claro que é só com o pai e com a mãe, que pode, ela não vai saber discernir? A criança não consegue discernir, né? Ela não tem maturidade emocional para isso, né? Para dizer, é só o pai e a mãe que pode. Não, né? Até porque o agressor, quando a gente fala no agressor sexual, a gente tá falando de familiares. Familiares, na maioria que tem das a vezes. Confiança dessa família, que tem a confiança do pai e da mãe, né? Que é alguém que ama essa criança. E para criança isso é muito confuso. Por quê? Porque esse adulto agressor, ele também é o adulto que leva pro parque, que dá presente, que trata bem, né? Que na falta dos pais, esse agressor é a pessoa que tá ali. Não, deixa que eu levo fulano pra escola hoje, pode deixar, ela fica aqui, tu vai viajar em paz, associado, né? a várias coisas boas para aquela criança, né? Então, a criança, por que muita gente diz assim, mas por que essa criança nunca falou? Porque, por exemplo, por que eu nunca contei? Eu não contei porque, na minha época, eu não tinha toda essa vivência e essa carga que essas crianças têm hoje de sexualidade. Então, eu não sabia o que era. A coisa mais sexual que eu já tinha visto na vida era meu avô dando um beijinho na minha avó pra ir trabalhar. Era a coisa mais uó, e a gente ainda fazia assim, né? Então, era a coisa mais sexual. Então, quando eu fui agredida, né? Quando eu passei a ser vítima, eu não sabia o que era aquilo. Começando por aí, né? Então, o que acontece? E tem todo esse universo. Era a pessoa que levava pra passear, era a pessoa que levava pra andar a cavalo, era a pessoa que tava ali na volta, que dava atenção para aquela criança, né? Então, isso é muito difícil para a criança entender. Que ora o pai, o padrasto, o tio, o avô, a irmã, a prima são legais e ora faz isso, né? Sim. Isso também deixa a cabecinha da criança confusa. Por isso que é interessante a gente trazer, por exemplo, na hora do banho mesmo, criança de 1 aninho, que a gente tá nomeando as partes do corpo, né? Que a gente tá ali na banheira. Ai, cadê o cabeção do bebê? Ele vai lá e aponta. Cadê o barrigão do bebê? Começar a falar, aqui é a parte tal, aqui ninguém pode falar tocar. o nome ou dar um apelido? Por que é importante falar um nome para criança? Porque o tabu quem cria somos nós, né? É Quando verdade. eu faço essa palestra para pais, por exemplo, ou educadores, eu costumo questionar quem aqui teve uma conversa sobre sexualidade na sua infância e adolescência com a família? Meia dúzia levanta a mão. Olha, quando tem 1, 2 é muito, porque não era da nossa época, a gente não tinha essa vivência. Então, o que acontece? Tem um caso de uma menininha que é bem referenciado também, que essa menininha trazia para a professora o seguinte:
minha bolachinha, meu avô gosta da minha bolachinha. Meu avô... E a professora não dava bola, não entendia. Só que um dia, essa criança chega e fala pra professora assim, ó, eu não aguento mais de dor na minha bolachinha. Nossa. E a professora, onde fica a tua bolachinha? E ela sinalizou. Quando ela sinalizou, caiu a ficha, porque a menina trazia vários relatos que o vô beijava a bolachinha, que o vô gostava da bolachinha, e ela não entendia. Então, o que a gente sempre fala com as crianças, né? E o livro vai trazer isso quando a gente traz as partes íntimas da criança, porque a gente não vai trazer para a criança algo que ela não tem maturidade para lidar. Então, quando a gente trabalha lá na educação infantil, a gente vai nomear as partes do corpo com aquela criança, né? Sim. E ela mesma vai trazer. Quando nós perguntamos, e qual é o nome dessa parte íntima que a gente mostra, assim, né? E eles vão trazer o relato deles. Então, cada criança traz uma palavra diferente. Então, a gente diz, tudo bem, na casa do Joãozinho é assim, na casa da Mariazinha fala assim, mas o nome dessa parte é tal. Sim. E isso não traz constrangimento para a criança. Por quê? Porque a gente não tá violando essa criança, ao contrário. É uma conotação positiva, exatamente. Né? Então, a gente tem os bonequinhos do semáforo do toque, né? Que também, eu já conheço esse trabalho, mas é muito legal também. Sim. Fala um pouquinho pra gente, Tanise. Então, hoje, nosso trabalho, que é Criança Orientada Não Fica Calada, é trazer para a criança de uma linguagem muito simples, para que ela entenda o que é a violência sexual, né? Porque hoje, por exemplo, quando eu vou aqui, né, a gente fala um pouquinho, que aparece, mas eu tenho os bonequinhos, depois posso estar postando. Pra quem tá nos ouvindo só, quem não tá assistindo, é essa questão dos cartõezinhos, né? Quer dizer, o vermelho é onde não pode. Isso. Que nem a gente tem no semáforo do trânsito. O amarelo é lugar... Atenção. E o verde... Tá tudo certo, tá liberado. Outra coisa, Tanise, a gente tá quebrando alguns tabus aqui, acho que fazendo um serviço também para muitas famílias, né? A brincadeira com a parte íntima, isso é algo que muitos antigos têm, né? De brincar, cadê o nananã do vô? Cadê a tal? E bota a mão e brinca. E claro, naquele momento não parece ter uma conotação. Mas fala pra gente, é indicado que os avós, que os tios, que os familiares brinquem, ou até que os pais também brinquem? Ai, que coisa linda, olha, tá crescendo, olha que bonitinho, mostra pra mim. Como é que tu vê isso também? Exatamente a mesma questão do beijinho, né? Entre o pai e a mãe. É a gente mostrar para essa criança que não é legal, que o corpo dela não é público, que essas partes não existe brincadeira que possa autorizar alguém a mexer lá. E é isso que a gente ensina para as crianças, né? E essas crianças vêm com essa vivência. Por quê? Porque isso era algo culturalmente aceito, né? E aí, quando a gente trabalha a evolução social da criança, a gente vai vendo que, por exemplo, lá na Grécia Antiga, era comum e aceito que os homens mantessem relação sexual com meninos, né, com adolescentes. E essa questão de, será que o pinto tá crescendo? Esse é pegador, né? Tem toda uma questão do machismo também, que tá envolto, né, principalmente com os meninos. Então, cabe aos pais entenderem e falar, olha só, vô, tio, pai, né? Não quero que faça mais essa brincadeira com a fulana, né? Não acho saudável, não quero mais. Às vezes isso choca na família, né? Porque mas a gente não faz isso por mal. Sim, parece que tá falando que tá fazendo por mal. Parece que eu tô, né? Então, assim, mas cabe ao pai e à mãe dizer, olha só, no nosso tempo isso era comum, mas hoje não é mais. Sim, perfeito. Né? Podia ser que na nossa época isso era considerado legal, mas hoje não, e eu não quero isso pro meu filho, beleza. E o pai e a mãe têm autoridade sobre os filhos, né? Exatamente. E o que eu acho legal também, assim, a gente, lá na minha página, se alguém quiser rodar, vai encontrar esse vídeo, tem uma entrevista com um agressor sexual, com um pedófilo, né, nos Estados Unidos, e a entrevistadora questiona esse homem, perguntando o seguinte, tu analisa a vítima antes de cometer o ato? E ele diz assim, olha, eu até analiso as crianças, mas eu analiso muito mais a família. Se o pai é perigoso, eu não chego perto. Então, eu digo para os pais sejam perigosos ao cuidar dos seus filhos. Com certeza. Né? Tanise, nesses minutinhos finais, eu queria abordar contigo uma outra coisa importante, para que as famílias entendam o prejuízo disso a médio e a longo prazo, né? Quais são as principais doenças emocionais associadas ao trauma de violência sexual? E também, dessas doenças, quais são as principais que devem acometer os nossos filhos, as crianças, enfim, aí nos próximos 10 a 20 anos, falando de crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de violência sexual?
Hoje a gente tem, assim, os sinais que essa criança dá. Eu acho importante trazer isso também, né? Com certeza. Porque, como eu disse, eu dei vários sinais e a minha família não conseguiu ler na época, e as crianças hoje, elas dão esses sinais e os pais não conseguem perceber. E o livro Bailarinas Também Choram vai trazer esses sinais, que é mudança de comportamento, questões alimentares, essa criança que comia muito, agora não come, ou vice-versa, questões de humor, mudança, alteração no humor dessa criança com questões de automutilação, com depressão, com ansiedade, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, crianças com baixo rendimento escolar, criança que tem muito terror noturno, que tem medos, fobias no geral, essa criança que tem pesadelos, né, refere muito pesadelo, dores psicossomáticas, dores abaixo do ventre, dores de cabeça, enfim, coisas sem explicação. Essas mudanças, elas são significativas, né, para que os pais possam estar de olho. Essa criança que já passou por uma fase de desenvolvimento e começa a ter retrocessos, por exemplo, aquela criança que já passou pelo desfraude, né, e daqui a pouco começa de novo com xixi na cama, né, a ecoprese, a enurese, então todos esses são sinais, ok? A partir daí, a gente começa a trabalhar com as questões de transtornos no desenvolvimento, né? Quando eu falo do TDAH, isso já é um transtorno. Quando eu falo de fobia ou ansiedade e depressão, já são transtornos emocionais importantes, e a gente tem uma geração de crianças, né? Quando eu pergunto nas palestras, quem é que já sentiu tanto medo, se sentiu tão sozinho, se sentiu com tantos problemas que achava que nem queria mais viver? A metade das crianças levantou a mão. Nossa. Isso é muito triste. Muito. Muito, muito preocupante. Sim, muito preocupante. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que ele é bem comum em crianças que passaram por violência sexual, principalmente. A gente tem as doenças sexuais, né, que são os grandes agravantes. Então, assim, quando essa criança chega para um acolhimento, né, é importante a gente falar isso também. Todas essas situações, na nossa capital, hoje a gente tem um hospital, Presidente Vargas, a gente tem o CRAI, que funciona no 6º andar desse hospital e que traz o acolhimento, né? O CRAI, que é o Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil, que tem esse acolhimento especializado. Então, essa criança chega ali, ela passa por uma triagem com uma médica pediatra e ela vai entender se essa criança precisa profilaxia, né? Se precisa de alguma questão. Por quê? Porque as crianças vão ter corrimentos, as crianças vão ter doenças sexualmente transmissíveis, né? Herpes e tantas outras doenças, até mesmo uma gravidez, né, dependendo da idade dessa criança. Então, tudo isso é para a gente entender. A criança que passou por violência sexual e que não teve um acompanhamento, que não conseguiu ressignificar isso, ela é mais propensa ao uso de drogas, ela é mais propensa ao uso abusivo do álcool, ela é mais propensa a desenvolver depressão, ansiedade e também borderline. Hoje já tem várias pesquisas, né, em relação a isso. Mas o TEPT, como eu falei antes, ele é uma das causas que mais acometem essa criança, esse adolescente, né? E aí a gente vai para uma vida adulta. Por quê? Porque a gente, como eu falei antes, o silêncio protege o agressor e a vítima e cala a vítima, né? Sim. Então, assim, a maioria das pessoas que hoje eu atendo, com 50, 60 anos, às vezes é lá no meu consultório que vão falar pela primeira vez sobre essa violência sofrida, né? Então, assim, são pessoas depressivas, ansiosas, pessoas cheias de traumas, que não confiam nas pessoas, né? Que tem toda uma situação social muito importante e que a raiz disso é o abuso sexual lá na infância, que nunca foi dito, né? Que nunca foi falado. Hoje, para a gente entender, assim, né? Já fechando aqui, nós temos a exploração sexual, que hoje o Brasil, a cada hora, a cada 24 horas, nós temos 320 crianças sendo exploradas sexualmente na nossa nação. Isso leva o Brasil ao 2º lugar no ranking mundial, né, de exploração sexual. E a gente tem um número altíssimo de abuso por conta do silêncio. Então, se eu posso deixar um recado para os pais, prestem atenção no seu filho, não terceirize tempo com seu filho, cuide, né? Não troque esses momentos de olho no olho, de uma história à noite, né? Tenha tempo, porque o agressor, tanto ele online quanto o agressor físico, ele vai buscar preencher essa brecha que os pais deixam. Sim, exato. Ele vai dar tempo, né? Vai dar atenção que teu filho precisa, né? E o que a gente precisa é quebrar esse silêncio, né? Falar, e é isso que a gente se propôs a fazer aqui também. A gente poderia ficar muito
muitas horas falando, mas eu tenho certeza que o que a gente queria fazer aqui, que era prestar um serviço, né, para pais, mães e a sociedade como um todo, a gente conseguiu também. Tanise, primeiro eu quero te agradecer por ter compartilhado a tua história, né, ter aberto aí o teu coração pra gente e, claro, quero te parabenizar de coração pelo trabalho lindo que você tá fazendo, que Deus te abençoe aí, que você siga fazendo e prevenindo, né, que é o que a gente quer, mais do que ajudar quem tá passando por isso, a gente ter essas formas de prevenção também. Obrigada, viu, Tanise? Muito obrigada. Foi uma honra falar contigo. Para mim é um prazer, porque é como eu digo assim, é caro, porque eu tô lá na ponta, né? Eu escuto os relatos das crianças sendo trocado por um pedaço de pão, por 1 litro de gasolina, por tantas questões, mas poder falar, trazer esse alerta, né? E assim, eu costumo finalizar as minhas palestras dizendo que, se porventura você é um adulto que está me escutando e passou por violência sexual, ou por as 4 violências principais que acometem a infância, né, que é negligência, violência física, psicológica e sexual, nós não somos o que aconteceu conosco. Com certeza. Eu não sou o que fizeram comigo, eu não sou o que disseram ao meu respeito. E a gente pode ressignificar isso e fazer que nem tu fez, né? Passou por isso na infância e hoje trabalha em prol dessas crianças. Exatamente. Nós não somos responsáveis pelo que fizeram conosco, mas nós somos totalmente responsáveis pelo que a gente vai entregar a partir disso. É verdade. Né? E eu costumo dizer que eu escolhi ser um adulto de confiança que eu tanto precisei e não tive. E que bom que a gente encontrou voz aqui, né, nesse podcast, que a gente possa falar e que possa ter sido uma sementinha no coração aí das famílias e principalmente na proteção das nossas crianças. Então, para lembrar, criança orientada não fica calada. Obrigada, Tanise. E antes da gente encerrar, eu quero novamente agradecer os nossos parceiros que estão aqui com a gente. A clínica do Dr. Marcelo Tondim, referência em cirurgia plástica e resultados de qualidade no Rio Grande do Sul. O Instagram tá aqui, segue lá. Se você tá pensando aí em mudar, né, o seu corpo, talvez você tá nessa fase, segue lá o Dr. Marcelo, marca sua consulta. Você vai ver que a equipe do Dr. Marcelo é de alto padrão. Agradecer também a Óticas Deb, que está com a gente. A Óticas Deb, que fica lá no coração de Alvorada. Óculos de qualidade, de grau, de sol, a sua visão é prioridade, viu? É saúde, não é só estética, não. Um bom óculos é saúde também. Segue a Óticas Deb. Se você precisa, passa lá que o atendimento é impecável. E lembrando sempre também de você se inscrever. Gostou desse conteúdo aqui com a gente? Então, por favor, deixa o teu like, compartilha com pelo menos 3 pessoas, tá? Você lembrou aí de algum pai, de alguma mãe, de alguma amiga, de alguém? Não perde tempo, pega agora, manda o link, compartilha, bota nos grupos também essa conversa que a gente teve aqui. Segue a gente, o Duocast, lá no Instagram, segue a gente também no YouTube e no Spotify. Muito obrigada por ter ficado com a gente em mais um episódio de Duocast e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.